que nos diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Deus fiel. Meus irmãos, por onde passo, sempre menciono para a igreja do Senhor recobrar o ânimo de servir a Deus com dois grandes propósitos. Primeiro, servir ao Senhor, e depois esperar a sua volta. Aleluia. São os dois grandes propósitos na vida de quem serve ao Senhor. Aleluia. Enquanto vive uma vida curta, que é a nossa vida terrena, passageira, nesse tempo, servir a Ele e esperar Ele vir nos buscar. Aleluia, Deus. Cada cristão, ele deve pautar isso na sua alma. Não servir a Deus apenas por barganha, por interesses, como se Deus fosse o dono do comércio e nós o cliente. Não. Mas servir ao Senhor, como diz a Bíblia, espírito, alma e corpo. Amar a Deus acima de todas as coisas. E enfim esperar Ele voltar, porque senão o cristianismo não tem validade nenhuma. Paulo disse para a igreja de Corinto, no capítulo de número 15, versículo de número 16 ao 21, Paulo vai galgando e dizendo: se nós esperar Jesus só nessa vida, somos os mais miseráveis entre os homens. O Espírito de Deus está dizendo que o meu e o seu sentimento deva ser real em servir a Deus e entender que o Senhor prometeu para nós um céu. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim, Aleluia. para que onde eu estiver, sejais vós também. Aleluia. Meus irmãos, esse é o sentimento de quem serve a Deus. Vive e enquanto vive, serve ao Senhor. Vive e enquanto vive, testifica para o mundo um Deus que veio na cruz, morreu e ressuscitou. Pregamos com testemunho, em primeiro lugar, para depois pregar com palavra. Esse é o sentimento do cristão. Observa que o apóstolo Paulo, aqui ele está aconselhando. É um conselho para a igreja de Éfeso. A igreja que vivia numa região, num lugar, lógico, onde havia um grande templo, uma cidade grande. Naquela época, cerca de 300 mil habitantes, maior que Rio Verde, mas com um porto comercial, um ponto comercial muito mais gigantesco. Mas estava lá, templo da deusa Diana, a deusa dos Efésios. A cidade estava contaminada, embriagada. E Paulo aqui aconselha um povo, irmãos, viciado no vinho, que não é apenas uma alegoria, mas Paulo está aconselhando um povo que adorava o vinho. Havia um Deus por nome de Deus Baco, na língua grega, que era predominante nesta época, chamado Baco, Deus do vinho, em grego.
e Dionísio, o deus do vinho, na língua romana. Paulo, conhecendo bem a forma em que o diabo trabalhava em Éfeso, um lugar onde o adultério, a prostituição, a bruxaria, a feitiçaria, o comércio da idolatria era grande. Então ele chega a esse ponto de dizer para aquela igreja e para aquele povo: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia, Deus. Veja que é um conselho tão maravilhoso. Talvez esse seja um dos maiores problemas da igreja moderna dos nossos dias. Igrejas embriagadas com o vinho da licenciosidade, do mundanismo. Igrejas completamente voltadas para o paganismo, para as barganhas, para os amuletos da fé, onde seus membros são induzidos a tocar para crer, e isso fere a palavra de Deus, porque a palavra de Deus em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se espera. O que devemos esperar é a promessa de Jesus Cristo, de que Ele vai voltar. Aleluia, Deus. Meus irmãos, o que sabemos de certeza da vida é: nascemos, sofremos e morremos. Essa é uma realidade incontestável. É assim que o mundo vai. E por que não dizer que estamos em 2025 e daqui a 2080 que você está vendo, 2080 agora que você está vendo, 2100, ninguém de nós estará aqui. Passaremos, ficaremos apenas para alguns na memória, e o que construímos será obsoleto. Não tem nenhuma razão. Então, como servos de Deus, nós temos uma tarefa grandiosa, e é um privilégio, irmão, para mim e para você. Jesus disse em Mateus 5:13: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, para nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. No verso 14, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, essa é a função da igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui, dentro deste conselho, ele diz: não vos embriagueis. É, Jesus, aleluia. Meus irmãos, é um conselho celestial. O vinho em que há contenda, o vinho da dissolução. Aleluia. Aqui o verso, ele fala para nós transbordar, mas no Espírito. E não é qualquer Espírito, é o Espírito Santo de Deus, Aleluia, glória a Deus. que Jesus promete no seu ministério, e Ele está aqui conosco e mora em nós. Aleluia. Jesus disse em João 14:27: deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. É uma promessa. Eu vou para o Pai, mas rogarei e Ele vos mandará outro Consolador. Jesus consola, mas Ele tem que voltar. Ele disse: outro Consolador, o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus não é o espírito da bruxaria. Ele não é os orixás
que o diabo apenas mente, porque na Bíblia não tem nada disso. É demônio, Satanás e pronto, acabou. O resto é conversa fiada de feiticeiros, de macumbeiro e de religiões das trevas, para enganar os homens e estabelecer as suas instituições. Mas o Espírito Santo de Deus, que nos enche a nossa mente, nossos corações e o nosso espírito. É o Espírito de Deus que veio naquele dia, lá no dia de Pentecoste, em Atos 2. Aleluia. Já faz quase 2000 anos que ele está com a igreja, não retornou para o céu. Ele só vai sair daqui quando a igreja sair. Aleluia. Esse é o convite do apóstolo Paulo. No Salmo de número 104, versículo de número 15, ali o salmista escreve sobre o vinho que alegra. Aleluia, Jesus. Ele ali separa ele como alimento, vinho, o pão e o azeite fazem parte de uma mesa daquilo que alimenta e nutre. Mas veja isso como um símbolo de algo que alimenta, que compõe os elementos de nutrir a tua vida. Agora veja a diferença. Esse é o vinho descrito no Salmo 104, verso 15. Quando você vai para Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 1, ele disse: e o vinho é escarnecedor. O que é isso? Uma hora ele é pão, ele é maravilha, ele alegra o coração, e outra hora ele é escarnecedor. Meus irmãos, aqui é o vinho sem o álcool, puro, como um suco que acompanha a alimentação. Mas o vinho levedado é escarnecedor. Gênesis, no capítulo de número 9, verso de número 20 e 21. O primeiro homem a cultivar o vinho, a uva, foi Noé. E ali ele cultiva, ele vai, fabrica o vinho, o leveda, bebe, embriaga, fica bêbado, perde a razão, perde o caráter, perde a moral. Oh, ninguém pode dizer que não é assim. Nenhum filósofo, nenhum cientista, nenhum provador do vinho, nem o que aprendeu ontem, o que aprendeu no passado, pode negar essa realidade de que a bebida escarnece, embebeda, envergonha, deixa o homem ébrio. Meus irmãos, ser ébrio é ser ao contrário de sóbrio. Qual é o conselho da Bíblia? 1 Pedro 5 e 8 está escrito: sede sóbrio, vigiai, pois, porque o diabo, vosso adversário, anda rugindo como um leão, procurando a quem possa matar. Quem é que ele pode matar, irmão? Quem não anda debaixo dos conselhos de Deus. Quem é que ele pode matar, irmão? Quem está longe do abrigo. Esse é o conselho do Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ei, é esconder. Esconder aqui é morar, é manter residência. Não é fazer uma visita, não é passar na porta, é morar.
Não é como uma poesia de deixar o salmo como um amuleto, como uma poesia em casa dizendo, ó, está aberto no salmo. Não é morar, fazer parte, irmão, é fazer parte, ter Deus como Senhor na sua vida, ter Ele como o seu Senhor, o seu dono, o seu Senhor absoluto. É o conselho da palavra de Deus. Passando disso, irmão, não passa de pretexto evangélico, gospel modernizado, mas o convite da palavra de Deus é: encha do Espírito e não embriagueis com vinho da contenda, com vinho que mata, com vinho que cega, com vinho que desvia o homem, com vinho que torna o homem ébrio pelos bares da vida. Oh, irmão, essa é uma grande realidade. E se fosse bom, não estava escrito no próprio rótulo da bebida. E qual é as grandes causas dos grandes acidentes? Morreu, bateu, morreu, matou a família porque estava sob efeito da bebida alcoólica. É uma realidade, nós assistimos isso todo dia. Mas qual é o conselho da palavra? Fuja da bebida, fuja daquilo que te tira a sobriedade. É a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. É impossível ser cheio do Espírito, ao mesmo tempo se viver pelo mundo da devassidão. O apóstolo Paulo aqui, ele está ensinando a igreja. No capítulo 1 de Éfeso, ele fala sobre o Deus verdadeiro, sobre a eleição de Deus em vir a esse mundo e eleger um povo. No capítulo 2 ele continua falando sobre as doutrinas para a igreja, ficar firme na fé. Capítulo de número 3, para que a igreja persevere. No capítulo de número 4, ele fala para a igreja não ser como menina inconstante, levado por todo vento de doutrina, de qualquer maneira, mas ele ensina a igreja a ter raiz. Aleluia. Eu e você precisa de raiz. Raiz é princípio, e princípio vem de Deus, e está na palavra de Deus. O mundo não gosta de princípio, o mundo quebra princípio, quebra tanto princípio que já querem até, irmão, colocar banheiros e instituir banheiros que seja para todo sexo, tanto masculino como feminino. Isso é um projeto de uma mente satânica. Oh, igreja do Senhor, mas a igreja está na terra para fazer a diferença, para ser diferente. E não precisa temer, meu irmão, precisa você apenas se colocar na posição de quem tem Deus, de quem tem o Senhor, de quem intercede por este mundo e de quem faz, meus irmãos, nesse mundo, enquanto vive, uma chama acesa arder na tua vida, para que o mundo aí veja o resplendor da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Seu conselho para a igreja é não, e pronto, acabou. Não, é inegociável. Mas deixa eu dizer uma coisa: há igrejas que ensinam os membros a embebedarem, que não tem nada a ver socialmente. O vinho da contenda é um problema, e a contenda não só está no vinho, mas o maior segredo é não ser cheio do Espírito. Se o homem não tem o Espírito, porque o Espírito Santo não foi dado por medida, ou o Espírito Santo mora em mim ou em você, ou então ele está longe de nós. Aleluia. Por isso é ser cheio, por isso é encher dos conselhos dele. Ele veio, irmão, ele não é uma fumaça, não, ele não é fogo e nem água, é apenas símbolo. Isso é símbolo. Ele é Deus.
O Espírito Santo é Deus, é Ele que fala com você, é Ele que inspira, é Ele que veio falar da obra do Calvário. O Espírito Santo, irmão, Ele habita na igreja. Aleluia, Deus. Aleluia, não vos embriagueis. É um conselho inegociável. Não podemos negociar princípios. A igreja de Éfeso recebe a orientação do apóstolo Paulo, a carta pastoral a uma igreja, aconselhando ela. Meus irmãos, quando chega no capítulo de número 6, depois de ensinar a igreja, o que é que ele vai dizer? No versículo de número 10, ele diz: no demais, irmãos meus. A palavra demais aqui ele está dizendo, ó, de tudo que foi falado, de tudo que foi ensinado, igreja, fortalecei-vos no vinho, não, no mundanismo, no seu dote, na sua inteligência, não. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. 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 Revesti-vos de toda, não é a metade. Uma coisa está vestido, mas o conselho de Deus, revista. Aleluia. Você está vestido, bota uma capa por cima para se revestir. É isso que ele está dizendo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Para quê? Para quê? Por quê? Para que você possa resistir os dias maus. Aleluia. Crentes, irmãos, que vivem uma vida cristã de qualquer maneira, negociando com o mundo, uma sensibilidade, ou seja, o pecado ensina, meus irmãos, um sentimento de liberdade. O pecado prega um sentimento de liberdade, não tem problema, não tem nada a ver. Esse é o sentimento que o pecado ensina. Mas a palavra de Deus não. Ela diz claramente: fuja do pecado. Essa falsa premissa do pecado, irmão, ela só afunda nós na miséria, só afunda o homem, irmão, no pântano do medo, do desânimo, só destrói. Aleluia, meu Deus. Por isso o conselho de Deus, para que possais resistir os dias maus. E você quer dias maus mais do que o estamos vivendo? Já analisou friamente? Já não dá para assistir os jornais? Só tem tragédias do pequeno para o grande, da criança, do adolescente assassinando o adulto, pai, mãe, irmã, dando entrevista e dizendo: não arrependi não, tá tudo beleza, 14 anos, 13, mas você não arrependeu não. E se tivesse oportunidade eu fazia de novo. O que é isso, pregador? É o pecado. Não, mas aí fora diz que é a neurociência, a psicologia, irmão, ela vai dizer assim: não, é um desvio, é um distúrbio. Não, a Bíblia diz que é um pecado. É porque o adolescente, a criança, só come lixo na internet e no celular, só come os trâmites do PCC, só do jogo que mata, que é feiticeiro, que é maligno. Ele come, passa a noite comendo o que não presta, e a natureza do homem é caída, e de repente ele está pronto para ser um instrumento de Satanás. Ei, irmão, eu quero dizer uma coisa: José era novo, mas era cheio de Deus. José foi expulso pelos irmãos e jogado numa cisterna, mas Deus tirou da cisterna. Ele foi vendido como escravo, foi para uma feira livre, e de lá para a casa de Potifar, acusado pela esposa de Potifar, foi para a cadeia. Mas lá na cadeia Deus falou assim: você
vai ser aqui uma bênção. E ele foi uma bênção na cadeia. Ali ele interpretou o sonho, foi liberado da cadeia, chegou diante do imperador, aconselhou o imperador. O imperador olhou e disse assim: não tem ninguém mais sábio do que tu, abaixo de mim, aleluia, tu será, mas ninguém será mais alto do que tu, a não ser eu. Sabe o que é isso? Quem come o que presta, fortalece a sua alma e o seu espírito. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Esse é o embriagar com as contendas da vida. E a filosofia moderna chama de distúrbio, de desvio, de ansiedade, de depressão, de TDAH. Ei, irmão, esse livro aqui não foi escrito ontem nem por nenhum homem, foi Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não deixe o mundo te enganar. Deus. Aleluia. Aleluia. Não deixe que o vinho e as taças da embriaguez do mundo te embriaga de alguma forma. Não permita, mas fique com a sobriedade do Espírito de Deus vivendo dentro de você e dizendo: minha filha, eu te guio, eu te consolo, sou teu Senhor, vamos comigo e entraremos no céu. Glória a Deus. Aleluia. Paulo aconselha a igreja. Jesus, aleluia. Quando chega lá no capítulo 6, verso 18, ele aconselha a igreja. Já que o 16, o 17 fala assim, ó, que as potestades, os demônios que Satanás atua, e muitas pessoas pensam que Satanás está no inferno, que os demônios estão no inferno. Nunca! Lá é lugar onde, de punição, Satanás está na terra, procurando a quem possa matar. Quem é que ele pode matar, irmão? Sabe quem? Com aquilo que Tiago disse no capítulo 4, verso 7. Não deis lugar ao diabo. Irmão, essa é a realidade. Mas o mundo aí fora é regido por uma mente satânica. Não tem um viés na escola, irmão, que te ensina algo a você ser temente a Deus. Não tem uma pauta. Você lembra quando você começou a estudar que a pauta era: não, o homem veio do macaco, ensinou você lá criança, blasfêmia, Deus é o Criador dos céus e da terra. Gênesis 1. Não, mas não está explicando. Quem é que diz que Deus tem que explicar alguma coisa para um ser humano? Ele é Deus. Aleluia. Ele é o dono desta igreja. Aleluia. Ele que criou o sol, as estrelas. Foi Ele que criou a água doce e também a água salgada. Ele é o Senhor, Rei da glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus. O mundo está embriagado com o cálice da bebida da contenda. Jesus, aleluia. Mas a igreja do Senhor não pode ser uma menina desavisada, porque ela tem o aviso de Deus, Glória a Deus. a palavra de Deus. Deus, Esse livro não é livro para você carregar e pregadores te enganar, porque há pregadores mais demoníacos do que o ímpio lá fora, que ensina devassidão na igreja, que ensina uma mensagem cultizada, descompromissada com o evangelho da cruz. Evangelho não é tapete, é cruz do Calvário. Aleluia. Mas a cruz do Calvário, Jesus foi para lá, venceu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, formou a igreja, vai estar no céu, mas a igreja está na terra, e um dia Ele vai buscar o seu povo. aleluia, Deus. Aleluia. Capítulo de número 6, verso 18, ele aconselha a igreja dizendo: orar em todo tempo. Aleluia. Meus irmãos, se para a igreja de Tessalônica
Ele disse para a igreja: orai sem cessar. Aqui ele está dizendo para a igreja de Éfeso: orai em todo o tempo. Aleluia. Deus fiel. Oh, guarde a sua mente. Aleluia. Para que você seja cheio. Ser cheio, irmão, do Espírito é ter uma vida com Ele. Glória a Deus, aleluia. Porque tem crente, irmão, que vive como se o Espírito de Deus não tivesse. Ele está tão morto e tão desanimado que ele vive a vida aí fora, irmão, em casa, onde vai, como se o Espírito Santo não tivesse. Meus irmãos, o Espírito Santo veio. Ele não vai vir, ele veio. Ele mora com você. Aleluia, Deus. Aleluia. E os conselhos dele é para que você caminhe pela fé. Fé na palavra. Fé no que está escrito. Porque a fé não precisa de ver e nem de tocar. Porque a fé não é um sentimento. Aleluia. Não é um sentimento. Não é um arrepio nem espinho. Fé é uma crença na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Romanos 10 e 17 diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Aleluia. Oh, maravilha. Aleluia, Deus. Somente a palavra, irmão, Aleluia, Jesus. é que te anima, Aleluia. que te põe de pé, que faz de você no meio da guerra sóbrio. Aleluia. No meio da problemática da vida, você caminha como um peregrino, como serva de Deus, tendo em pauta na sua mente que você tem um Deus e que você está na terra com uma finalidade: ganhar almas para Jesus. Anunciar para aquele que não tem a salvação que Jesus salva. Aleluia. Que o homem sem Deus, ele está perdido. Aleluia, Jesus. Que nossos parentes sem Deus estão perdidos. Ser cheio do Espírito é ter comunhão com Ele, é ter um relacionamento. Deus maravilhoso. Vocês lembram do tamanho do relacionamento de quem está dizendo aqui, Paulo? Lembra no capítulo 16, verso de número 23 a seguir de Atos dos Apóstolos? Quando estava preso, Paulo e Silas cantavam na prisão. Vocês lembram disso? Como é que canta na prisão? Como é que ora? Louva. Porque a prisão, irmão, não era só preso, tinha chicotes, tinha açoites. E ser preso no tronco, as pernas enfiadas no tronco, e as duas mãos, dois braços no tronco, e a cabeça também no tronco. O indivíduo ficava numa posição estranha. Mas a Bíblia diz: o Espírito Santo de Deus, irmão, é Ele que registra para mim e para você. Aleluia. Mas à meia-noite, igreja, Paulo e Silas oravam Aleluia, e cantavam. Deus. Aleluia. O que é isso? Regozijo, satisfação, mas preso. Aleluia. Aí Paulo escreve dizendo: eu sou prisioneiro do Senhor. Aleluia. Nós somos prisioneiros, irmão. Não é de Roma, não é do sistema, mas é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Estamos presos neste mundo por um tempo. Aleluia. Mas na hora da nossa partida, irmão, subiremos para estar com Ele, para viver com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Para todo sempre. Servir ao Senhor, esperar a sua volta e aproveitar esse tempo para ganhar almas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Almas
Caso contrário, a vida cristã não tem sentido. Se o cristão vive, vai para a igreja, canta, prega, vai para a igreja, os trabalhos, os departamentos da igreja, e ele não tem convicção, não tem sentimento por alma, não gosta de alma, não vê o povo na rua, Jesus, essa pessoa, meu Deus, é aquela, tem misericórdia, me usa de alguma forma, mas tem misericórdia, Senhor, Tu és o instrumentista, eu sou instrumento. Se o crente vive uma vida cristã e não tem esse sentimento, está perdendo tempo e fora das escrituras. Mateus 28:19, ide. Mateus, João 16:15, ide. Aleluia. Se a tarefa minha e sua. Aleluia, meu Deus. Você tem preocupado com as almas? Relacionamento. Ser cheio do Espírito de Deus. Aleluia. A igreja de Éfeso vai lendo a carta. Vocês não embriagam de maneira nenhuma com o vinho que é contenda. Não envolve com os amuletos de Éfeso, com o templo da Diana dos Efésios. Não envolva. Não volte para trás. Não olhe para isso. Era um lugar, irmão, frequentado. Era um grande lugar. E ele está dizendo: não, fuja disso. É, Jesus. Enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, como um símbolo de vida, aqui o vinho é símbolo do Espírito Santo. No capítulo 14 de Gênesis, Melquisedeque, uma figura tipológica de Cristo, um sumo sacerdote de Salém, era Salém na época, que hoje é Jerusalém. O sumo sacerdote dá a Abraão pão e vinho. Pela primeira vez na Bíblia, enquanto Noé embriaga, Melquisedeque dá a Abraão os dois elementos da Santa Ceia: pão e vinho. Sabe o que ele está dando, o sumo sacerdote, para Abraão, que foi chamado depois de o pai da fé? Jesus Cristo, apontando para Cristo. Quando eu e você vai para a ceia, no banquete da ceia, nós estamos dizendo: estamos te esperando, e também anunciando a volta dele. Aleluia. Aleluia. Aqui Paulo está aludindo à alegria do Espírito. Se o vinho da contenda embriaga, traz contenda, traz dissolução. Meus irmãos, são 50 mil mortes no Brasil de acidente por ano, e quase todos com viés alcoolizantes. Aqui a Bíblia está nos ensinando a encher do Espírito. O vinho aqui, símbolo do Espírito. Salomão disse: para quem são os ais? No capítulo 23 de Provérbios. Para quem são os ais? As dores, as pelejas. Para quem são? Aí ele faz uma pergunta: para quem são os ais? Aí começa outra pergunta: para quem as dores? Para quem as quedas? Para quem os tombos? Ele vai perguntando. Aí depois ele responde: para aqueles que se embriagam, para aqueles que tocam no copo. Aí ele diz: não olheis para o vinho, quando ele espuma, escoa. Você não vê as propagandas na televisão? Desce redondo, espuma, o malte. Não é essas propagandas? Mas a Bíblia, o Espírito Santo diz: não é tocar não, irmão. Não olheis para o copo, quando esse escoa está levedado.
Nem olheis, quanto mais toqueis. Fuja. Para quem são os ais? Para aqueles que entram por esse caminho. O camarada embebeda, aí ele cai pelas as calçadas da vida, não sabe aonde caiu, machucou a testa quando Sara na ressaca. O que é que aconteceu? O que que foi? O que que deu? Não, você estava ali embriagada e você caiu, por isso feriu. Aí a Bíblia diz: para quem são os ais? Para quem a vergonha? Aí o adulto ali, ou a mulher ou o homem, está tão bêbado que tira a roupa no meio da rua. Para quem são as vergonhas? São para aqueles que embriagam neste caminho. Mas o vinho aqui é o Espírito de Deus. Você pode encher até transbordar, que você não vai cair, que você não vai perder a memória, que você não vai perder o sentimento, que você não vai perder a solidez, porque o Espírito de Deus é vida, e não ao contrário disso. O Espírito Santo de Deus é vida. Aleluia, Deus. Aleluia, é vida pura, irmão. Ele está aconselhando a igreja. E hoje, nesta noite, esse conselho está diante de nós. Aleluia. Enchei-vos. Veja que para a igreja não é igreja, enche a taça. Não está isso. Nem no grego, na língua original. Mas enche o teu corpo. Aleluia. Enche aqui é encher o vaso. Paulo disse em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, a partir do verso 7: vós sois o vaso de barro, mas a plenitude do Espírito de Deus habita aí dentro. A glória não é do vaso, a glória é de Deus. Aleluia! Você canta, você prega, você cultua, você louva a glória do Senhor. Aleluia! Nós somos vaso para que a glória de Deus seja manifestada. Então deixa Deus manifestar a sua glória na sua vida. Onde você vai, onde você canta, onde você prega, onde você caminha, onde você trabalha. Deixa a tua vizinha olhar para você e dizer: meu filho, eu quero ser igual a você. Aleluia, Jesus. Eu quero ter a paz que você tem. Aleluia, meu Deus. Cortaram sua energia. Vizinho, às vezes sua geladeira não está cheia. Teu marido não tem dinheiro para pôr petróleo. Mas tu consegue cantar no meio disso. É cheio do Espírito de Deus. As lutas da vida, os embates da vida não tiram de nós a paz de espírito. Aleluia. As lutas não fogem porque servimos a Deus, não, jamais. Mas ela nos fortalece na caminhada. Verdade, Deus. Aleluia. Aleluia. Deus fiel. Como ser cheio do Espírito? Alimenta a tua alma da palavra. Aleluia. Todo dia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você consegue comer só uma vez por semana? Alguém aqui dá conta? Só uma vez. E tchau. Só uma. Cotidianamente. Alguém consegue? Não. Ciência desafia. Não. O que vai acontecer? Irmão, eu e você vai definhar. Deixa eu dizer uma coisa. Definhar o corpo. A alma não morre por falta de pão. Sabe por que tem muita gente definhando na igreja espiritualmente? Porque a alma, ela precisa comer a palavra. Aleluia, Deus. Aleluia. Alma alimenta da palavra. Alma, espírito e alma não come a comida da panela. Ela só come aquilo que vem do céu. Para você fortalecer a sua alma, você precisa estar na igreja. Você precisa estar no culto. Irmão, é pregador, estão ensinando que não. Meu irmão, a Bíblia diz sobre o dever do crente de cultuar, congregar todos os dias. Capítulo 10, verso 25 de Hebreus. Vocês lembram do Salmo 122, verso 1?
Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegria não é quando está lá, é quando convida. Oh, hoje tem culto, vamos. Alegria, satisfação. Quem é que tem isso? É quem tem o Espírito de Deus morando na mente, no coração, na alma. Aleluia. Tem algo melhor do que isso? Glória a Deus. Vocês lembram do Salmo 27, verso 4? Uma coisa pedi, isso é Davi. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, Glória a Deus. para contemplar a beleza da sua santidade. Deus não estava lá em carne e osso. Aleluia, E aprender no seu templo. Oh, aleluia. Ser cheio do Espírito é sentir anelo. Paulo tinha tanta presença que ele disse: tenho vontade de partir e estar com Cristo, mas por amor de vós. Quem tem sentimento por alma, irmão, ele quer ficar aqui, porque ele quer ganhar alguém para Jesus. Jesus, aleluia. Ah, eu quero morrer, estou velho, quero partir, meu irmão. Ei, não, o lugar de trabalho é aqui. Lembra, capítulo 9, 10, 11, 12. Jesus e os discípulos. E ele vai ensinando a partir do capítulo 9. Ele vai dizendo: a seara é grande, os ceifeiros são pouco. Olha, Pai, para que mande trabalhador. E você quer ir embora, irmão? O lugar de trabalho é aqui. Ah, estou cansado. Os velhos serão renovados, os jovens também. Aleluia. Aqui é o lugar de trabalho. Há trabalho na família, há almas para ganhar. Pede saúde, graça, força a Deus, irmão, e seja um castiçal de ouro na seara do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada. Aleluia. Que maravilha. Meu irmão, seja cheio do Espírito. Não embriaga com o vinho da contenda. Está cheio. Está cheio. O mundo está embriagado. Bêbado. O mundo bêbado. Isaías capítulo de número 24 e 20 está escrito assim: a terra cambaleia como um bêbado e balança como uma rede de dormir, porque o pecado pesa sobre ela. Paulo vem em Romanos no capítulo 8, verso número 23. Ele vai seguir, ele vai dizer que até a natureza geme. As coisas criadas gemem por causa do distúrbio maligno que a terra anda. Estamos vivendo num período de guerra. E o brasileiro não pode assistir a TV e falar: lá no Irã, lá em Israel. Irmão, pelo amor de Deus, para. Cadê sua matemática? De janeiro até julho aqui, o Brasil já bateu o recorde, muito mais do que ele, só em assassinato. 60 mil assassinatos por ano no Brasil. Vergonhoso. Na guerra lá não dá isso. Não. Não. O que é isso? O mundo está embriagado. E para a igreja só resta, irmão, é ser cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Lavar aquela louça da tua casa, Aleluia, Jesus. pondo as mãos santas na bucha, pegando o prato, e enquanto ensaboa, o Espírito de Deus conversa com você. E você conversa com Ele. E você olha e diz: obrigado pela noite que me deu para descansar o meu corpo físico.
É um relacionamento. É uma vida diária, contínua, de quem está cruzando o deserto da vida e dizendo: aqui é passageiro, eu tenho céu. Aleluia. Jesus está me esperando e eu vou. Ele disse: toma a sua cruz. Eu tomei, eu peguei. Aleluia. E ela não é luta, é símbolo de morte. Eu morri para o mundo e nasci para Deus. Aleluia. Eu nasci, minha mãe me registrou no cartório da vida, mas também um dia eu nasci no céu. Aleluia. Tenho meu nome registrado lá em cima e eu sou cidadão do céu. Sou cheia do Espírito, sou cheio do Espírito. O meu país é muito além daqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Cante enquanto você pode. Louve enquanto você pode. Quando chegar o período de chorar, chore. Salmo 30, verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Chore, Deus. porque a vida é cheia de tribulações. Aleluia. Quem diz que crente está isento disso? Mas há uma promessa para mim e para você em Apocalipse 21, verso 4 e 5. No céu não haverá mais pranto, Aleluia, Deus. não tem choro. Aleluia. Deus enxugou das lágrimas. Aleluia, Jesus. Pregador, Deus vai enxugar as minhas lágrimas lá no céu. Não, aqui nessa terra. Aleluia, Jesus. No momento que o teu corpo for transformado num corpo glorioso, não haverá mais choro de perca, Aleluia, Deus. Aleluia. nem de desilusões, de dores, nem de fracasso. Mas agora haverá o sorriso dos triunfantes. Deus, aleluia. Jesus estava pregado, pés e mãos, coroa de espinho na cabeça, e debaixo da cruz, zombadores. E você não quer ser zombada, irmã? E você não quer ser zombada, irmão? Você não quer ser criticado, não aceita crítica? Que evangelho é esse? Capítulo 5 de Romanos diz: alegrai-vos na tribulação. Aleluia, Jesus. Irmão. Aleluia. Capítulo 5 de Mateus, verso de número 11 a seguir. Alegrai-vos, exultai-vos. Aleluia, Jesus. Quando alguém contra vós mentir, Deus fiel, aleluia. dizer falsos testemunhos contra você, alegrai-vos e exultai-vos. Quando vos perseguirem e disser todo mal contra vós, Jesus. alegrai-vos. Aleluia, Aleluia. Deus. Não, mas sabe quem aguenta fazer isso? Quem é cheio do Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Sem medida, irmão, não é aquele tantinho, é com Ele morando aí dentro. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. O Espírito de Deus nesta noite, para mim e para você, está dizendo que o relacionamento com você continua de pé. Aleluia. Aleluia. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Arrependei-vos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Se você não aceitar esse conselho de Deus, chegará um tempo, e eu termino agora. Passou os 50 anos depois que essa carta foi escrita. Sabe o que aconteceu? Apocalipse 1, capítulo 2.
7 igrejas, a primeira é Éfeso. Tenho contra ti, igreja. Vocês têm assistência social, cultos, trabalho, vocês têm tudo certinho. Mas vocês deixou o primeiro amor. 1 João 4,8, Deus é amor. Aleluia, Deus. Deixou. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora estava uma igreja que tinha uma placa de nome de igreja, mas que Deus não estava lá. Glória a Deus. Aleluia. Tenho contra ti. O conselho de Deus para mim e para você é: mas enchei-vos do Espírito de Aleluia. Deus. Glória a Deus. Quando a irmã louva ao Senhor, eu devolvo aqui o microfone ao pastor. E eu quero dizer para você nesta noite: crente cheio do Espírito não suicida, não tem sentimento Forma nova de e tirar a sua diferenciada. vida. Aleluia, Não. Jesus. Não. Crente cheio do Espírito tem um fruto, Aleluia, Jesus. e é chamado de o fruto do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. E você sabe o que é o fruto do Espírito? Paz, alegria e gozo, Aleluia, Deus. longanimidade, bondade. Que bondade tem? Camarada que vai matar a sua própria vida. Que amor, que paz, que gozo. E qual é o último ato de um suicida? Um homicídio contra a sua própria vida. Igreja, seja cheia do Espírito de Deus. Glória a Aleluia. Deus. Para Aleluia. ser cheio do Espírito é só ter relacionamento, vida com Deus. Não negocie isso. Amém? Deus abençoe. Aleluia,